Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Com vocês aí, estamos começando mais uma aula, né? Estamos chegando ao fim. Praticamente, você vai apresentar os profetas e eu vou falar um pouquinho desses slides aqui, algo que eu já trabalhei em uma das aulas de terça-feira. Eu já trabalhei com vocês, mas vou deixar registrado aqui para que possa te ajudar aí na hora de você entregar o seu trabalho. Lembrando que está entre as terças aí que a gente combinou para vocês entregarem. E aí sim, por fim, a prova. Vamos lá. A gente está falando um pouquinho aqui sobre a linha do tempo antes de chegar lá nos profetas. Então, linha do tempo, um breve resumo da história, né? Do fim do período teocrático até o reino dividido. O que é o período teocrático? O período teocrático, ali no povo de Israel, ele se estendeu ali praticamente até os juízes, né? Os juízes eram um período teocrático. O que é teocrático, né? Teocracia é o governo pelo próprio Deus, ser governado pelo próprio Deus. Os juízes, eles eram responsáveis ali por julgar o povo, estar ali fazendo as tarefas, por muitas das vezes defendendo, falando e sendo representantes ali de Deus. Nós sabemos que nem todos os juízes tinham um bom testemunho a se contar, mas não estamos aqui para falar dos juízes, e sim dos profetas. O fim deste período teocrático, ele se deu ali com os filhos, né, de Samuel. Vamos fazer a leitura do 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o 6. Diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então, Samuel coloca os seus filhos, né, como juízes, sucessão ali dele, tudo certo. Eles iam ali, então, começaram o seu período como juiz, só que não, né? E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno. Olha isso. Filhos, né, de Samuel aceitando suborno. Eles de fato não tiveram uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? E perverteram o direito, né? Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel ficou muito triste. Aqui eu coloquei até uma frase de Flávio Joséfo, né, do livro dele, do 6º livro, capítulo 4. Não queria a realeza, pois estava persuadido de que a teocracia era o mais feliz de todos os governos, né? Isso era o pensamento de Flávio Joséfo, remetendo à ideia de Samuel. Não concordava de jeito nenhum. Nós sabemos também que Deus não concordava também. O que acontece? Aquela briga entre o povo de Israel vai gerar o quê? Uma escolha de um rei. Então, Samuel vai levantar agora, né, Saul como o primeiro rei do Reino Unido. Já já a gente fala do reino dividido, tá? Então, aqui está Saul, né,
1030 a 1010 antes de Cristo, aí mais ou menos. Saul, nós conhecemos também a história, não foi um rei de acordo com a vontade de Deus, né? Cometeu muitas falhas ali que custou até o seu lugar aí no trono. Então Deus levanta Davi. Davi também, guerreiro, né? Vencendo muitas e muitas batalhas. O reino começa a crescer, né? As fronteiras começam a ser aí ampliadas, o reino começa a prosperar com Davi. Davi, então, tem um filho chamado Salomão. Não vamos falar aqui do adultério, de Betseba, mas você conhece bem a história, você sabe. Aí, então, Salomão, né? Ele chega ao trono, e aí sim nós vamos observar aqui que é o período de maior prosperidade do Reino Unido de Israel, e também, mesmo com o reino dividido, ninguém alcançou a riqueza e a prosperidade que Salomão conquistou. Salomão, que pede sabedoria a Deus, faz uso, né, da sabedoria, estende as fronteiras. Ele pega a planta também das mãos do seu pai, que não podia construir o templo porque havia sangue, né, em suas mãos, e os irmãos conhecem bem a história. Então Salomão também faz o templo algo estrondoso, né? Mais do que duplica o tamanho daquela planta móvel, né? Acerca do tabernáculo, agora vai virar um templo e uma das 7 maravilhas do mundo aí. O reino de Salomão foi o mais próspero que você vai conhecer no período de toda a história de Israel. Depois de Salomão começa a confusão, né? E aí vira aí o reino dividido, né? 930 mais ou menos antes de Cristo. Aí reino norte, reino sul, né? Reino de Judá e aí o de Israel vão se dividir, cada um com seus reis, né? Vão começar ali a governar. E aí, por que falar isso, pastor Jonatas? Para você entender historicamente, mais ou menos, localizar aonde está o profeta, né? Então, próximo slide aqui, irmãos, né? Essa confusão toda aqui foi uma linha do tempo que eu fiz aqui e fui anotando algumas informações. Então, primeiro, linha azul aí, reis de Judá. Roboão reinou 22 anos, Abias 3 anos, Asa 41 anos, bom reinado do rei Asa, fez a vontade de Deus. Josafá 25 anos, Jeorão 8 anos, Acasias 1 ano, Atalias 7 anos, Joás 40 anos, Amazias 29, e por aí vai, né? E por aí vai. E o que acontece? Essas outras setinhas aqui que eu coloquei, uma espécie apontando, vai ser mais ou menos aí para a sequência que nós vamos falar dos profetas. Lembrando que o trabalho que vocês vão fazer e também os comentários que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre os profetas clássicos, né? Os profetas aí que tiveram obras canônicas, né? Profetas esses que foram usados por Deus para Deus o revelaram, então, e eles, alguns escrevendo, outros com algum tipo de ajuda e por aí vai, né? Uns mais sábios, outros nem tanto, alguns praticamente que poliglotas e com conhecimento amplo, uma sabedoria imensa, outros um pouquinho mais simples, uma linguagem um pouquinho mais simples, mas nós vamos estar aqui falando sobre os profetas, tá? Então vamos lá, primeiro profeta, Isaías.
Olha ele aqui, irmãos, Isaías, né, 740 até 701 a.C., aí, Isaías. Olha que interessante, ele vai pegar aí os reinos, né, de Jotão, Acaz, mas em Ezequias, aqui 29 anos, foi um dos reis aí que mais escutou aí a questão das profecias, falando com o Senhor também, Isaías. Olha que interessante. As próximas aulas, né, de acordo com o trabalho, nós vamos conversar um pouquinho das profecias de cada profeta. Mas olha o período aí. Olha o rei para você se achar aí, né? Mais ou menos historicamente, período histórico, onde esses profetas estiveram presentes. O próximo, Jeremias. Olha o Jeremias aqui, pessoal. Né? Foi aí de... Vou voltar um pouquinho. Foi aí mais ou menos, 626 a.C., Jeremias, né? Josias, 31 anos, mais ou menos nesse período aqui. Amon, né? Um pouquinho ali de Manassés. Olha que interessante. Outro profeta maior. Lembrando que o que é a diferença profeta maior e menor? Profeta maior, os livros são maiores. Profeta menor é o livro menor. Essa é a expressão de profetas maiores e profetas menores. Jeremias. Se você não achar o Jeremias aqui, é porque ele está na próxima página. E se você não achar aqui, irmãos, Jeremias aqui nesta página, é porque é duvidosa aí o período histórico, de difícil acesso, e aí eu procurei aqui não colocar, né? Lembrando que aí no seu trabalho você comenta mais ou menos essa questão, tá? Então, a gente já falou aqui de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Jeremias está aqui, Isaías está aqui, Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel agora, vamos. Ezequiel também não está aqui. Então, aquela questão de tomar cuidado quando você for fazer o seu trabalho, tá? Por que essa linha vermelha aí, Reis de Israel? É o Reino Norte e Reino Sul, tá? Para a gente ir conferindo aí, profeta por profeta. Daniel também você não vai achar aqui, ó, nenhum dos dois reinos. É difícil saber mais ou menos ali o período histórico e encaixar em algum desses reis aí. Daniel é difícil também, tá, pessoal? Oséias, dá uma olhadinha aí. Oséias. Olha o Oséias aí, irmãos. 750 a.C. a 722 a.C. Ele pega aí um bom período também, até Oséias vai profetizar. E olha aí os reis, o período aonde ele vai profetizar, né? Jeroboão aí, segundo, 16 anos, aqui no reino de Peca também. Ele pegou essa rapaziada aí, pessoal, aqui, ó. Salum, 1 mês, Manaém, 10 anos, Pecaías, 2 anos, Peca, 20 anos. Alguns reis não tiveram um período grande, assim, período grande no trono, né? Principalmente do lado aqui de Israel, da linha vermelha aqui dos reis de Israel, muitos almejavam o trono, então davam um golpe de Estado, né? E derrubavam os reis e muitos não permaneciam muito tempo. Ao contrário de Judá, que Judá, sim, aquela questão da linhagem, né?
de Davi, existiu um respeito um pouquinho a mais. Tanto que o reino de Israel ele vai ter um pouquinho mais de complicação e vai ter aí alguns castigos aí um pouquinho maiores do que a gente vai ver em Judá, tá? A gente já falou de Daniel, Oséias, não sei se a gente já falou aqui. Oséias a gente acabou de falar. Joel, vale aí a identificação também, pelo que eu vi aqui, não coloquei, se eu não coloquei, aí fica a critério dos irmãos aí, colocarem, acharem o tempo. Amós, né? Amós, se você não escolheu ele aí na sua atividade, você pode escolher o Amós aqui. Paz entre os reinos, olha que interessante. Teve profetas que tinham acesso tanto um como o outro reino, porque existia paz entre os reinos. Apesar de sair todos de Salomão lá, o reino dividido, por alguns períodos, eles ficavam em guerra, né? Não aceitavam aí a união entre as nações, né? Entre Israel e entre Judá. Teve alguns problemas aí. Mas Amós, ele pegou aí esse reino, paz entre os reinos, né? Então, é interessante. Obadias também não está aqui. Jonas também é um período complicado, mas aí os irmãos pesquisando aí, acho que dá certo. De mais ou menos, aproximado, ou pode falar quando você for entregar o trabalho, falando que não foi possível saber mais ou menos a data. A gente sabe os livros que dá para se falar e os que não dá. Miqueias, a gente também, né, esses profetas aí. Naum, Abacuque, aqui a gente já identificou ele, né? Joaquim aí, 11 anos, Joaquim 3 meses, que foi aí exilado, né? E Zedequias, por aí vai. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último, Malaquias. Estes são aí os profetas canônicos, cada um com suas histórias. Nós sabemos que alguns dos profetas, né, eles tinham, a profecia dele tinha ligação com a vida, né, tinha ligação com a vida dele. Então a profecia, ela vai aí, vai interagir, vai fazer um paralelo entre a vida pessoal, o que ele está passando, né, com a profecia dele. Nós vamos ver também alguns casos como esse, que os irmãos também vão estar falando, vão estar dando alguns exemplos aí. E essa é uma aula bem rápida, bem assim, resumida, mas para ajudar os irmãos aí no mapa, né? Algo que eu já falei em uma das aulas, para vocês sobre esses mapas aqui, sobre essa questão. Então, depois nós vamos preparar aí a prova, mas é mais para auxiliar vocês aí. E boa apresentação para vocês sobre os profetas, e a gente vai bater mais um papo aí. Temos algumas aulas ainda para falar sobre isso, e aí sim, então, a prova. Tudo bem, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, e não deixe de estudar aí os profetas, que profetas, apóstolos e a lei de Deus são o que Deus nos revelou, né? É o que Deus nos revelou para ser Bíblia Sagrada, para ser a vontade de Deus. Então, a lei, né, os 10 mandamentos, o que os profetas profetizaram e o que os apóstolos pregaram, escreveram por inspiração de Deus, tudo isso aí é a estrutura do templo que somos nós, né? Cristo é a base,
o que ali o alicerce, né? As colunas ali, o que os apóstolos pregaram e o que os profetas profetizaram, né? Então, falando dessa estrutura de igreja, nós somos aí os tijolinhos, nós somos os tijolinhos, e quem está dentro dessa ideia, de acordo com o que os profetas profetizaram, de acordo com o que os apóstolos pregaram, né? Juntamente também com ali os 10 mandamentos, quem está dentro desta ideia, você faz parte da igreja salva. A única igreja que teve no Antigo Testamento é a igreja que teve no Novo Testamento. É bem legal se você pegar um livro dos profetas e pregar na igreja hoje, atualmente. Você vai ver que é algo bem atual, né? Que são, falando de o povo tem tido se afastado de Deus, tem pecado, tem deixado de lado, é bem atual. Se você pegar as cartas paulinas também, e as demais cartas, os demais autores, todos eles fazem citação dos profetas. Então, essa harmonia entre os livros é uma das provas do milagre, né, da inspiração, do relato histórico. Tudo isso são os ingredientes aí de palavra de Deus, voz de Deus, que Deus tem aí para nossas vidas. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima. E boa atividade aí para todos. E chegamos ao fim dessa aula aqui. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.